Bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando, conforme índice analítico, sobre apóstolo, sucessor dos apóstolos. O parágrafo 892 vai passar para nós hoje a assistência divina e também é também dada aos sucessores dos apóstolos. É o parágrafo 892. A assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro, de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, quando, mesmo sem chegar a uma definição infalível e sem se pronunciar de forma definitiva, propõe no exercício do magistério ordinário um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e de costumes. A este ensinamento ordinário, os fiéis devem ater-se com o religioso obséquio do Espírito. Eis que religioso obséquio anderbetem, o qual, embora se distinga do assentimento da fé, o prolonga. Então, queridos irmãos, como nós estamos vendo aqui, é o andamento da igreja diante do querer de Deus, diante dos sucessores, dos apóstolos. Nosso Papa hoje está assumido lá, direcionando toda a igreja, e condicionando cada um de nós ao querer de Deus, não saindo dessa linhagem dos apóstolos, não saindo da doutrina de Cristo, ensinado diante da tradição, diante do magistério, diante da palavra de Deus. E cada vez que o Papa, se ele chegar a fugir desse entendimento com a igreja, ele também é cobrado. Então, ele não vai fazer as coisas particulares, é um conjunto com a igreja de Cristo. O parágrafo 889 diz assim: para manter a igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação de sua própria infabilidade. Ele que é a verdade. Então aqui, para a gente entender, por exemplo assim, nós estamos todos aqui, temos uma dúvida muito grande, surgiu um debate entre o padre, entre os fiéis. Ah, não, está certo isso, está certo aquilo, talvez o padre está vacilando. Vamos dar um exemplo, Vamos dizer que possa estar acontecendo isso. E de repente você fica na dúvida, quem está certo? Aí você vai correr onde? Recorrer à igreja. Então a igreja é esse alicerce que traz para nós ali a verdade. Então é fundamentada na tradição, na palavra de Deus e no magistério. Então o catecismo é uma onde que a gente recorre, sempre vai estar as explicações. E tudo é fundada nessa igreja de Cristo, onde que ele é a cabeça e nós fazemos parte como membros. Vamos pegar nossa palavra lá em Atos capítulo 13, versículo 1 até o 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado de O Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho destinado. Então, jejuando, orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Palavras do Senhor. Aqui nós estamos vendo, irmão, a igreja em andamento, eles orando, eles jejuando e sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então é essa graça que nós temos dentro da Igreja Católica até hoje. Quando nós vemos ali que é para escolher o novo Papa, tem aqueles dias de oração, aqueles dias de silêncio, onde que nós vemos ali a igreja se reunindo, a igreja orando, a igreja direcionando. Então aqui está para nós assim, um andamento, essa sucessão, essa passagem destinada diante de oração, diante do Espírito Santo, diante da igreja. E aos sucessores dos apóstolos que chegam até nós hoje, diante do Papa, diante dos nossos bispos. E nós temos essa graça de ser amparado na fé,
diante da tradição, diante da doutrina de Cristo, diante do magistério, diante da palavra de Deus, dentro da igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. E nós somos condicionados por Ele, diante do que Ele nos deixa. Por isso eu creio, meu irmão, minha irmã, que Ele deixa os apóstolos, os 12, e os próprios apóstolos dão continuidade, para que não tenhamos dúvida de onde que nós estamos pisando, né? Onde que nós estamos andando e caminhando. Não vamos desfazer de ninguém, mas vamos colocar aqui. Eu saio dentro da igreja católica, eu fundo a minha igreja. Do jeito que eu quero, eu leio a palavra, do jeito que eu entendo e começo a ter seguidores. E pessoas começam a me seguir. E aí, dali a pouco, você que me seguiu, você pega e fala assim, não, eu não concordo com o que o Júnior está dizendo. Tá errado isso, eu entro em debate comigo e, de repente, nós entramos num desacordo, não chegamos a um entendimento. Os dois debatem bem, mas não chegam a um entendimento. Eu vou e formo a minha igreja, eu saio dessa igreja. É isso que foi acontecendo com Lutero, isso foi acontecendo com muitos que foram pela ideia de Lutero, onde que deixou essas raízes, que nós vemos aí várias igrejas, né, denominações que se dizem igreja, mas que não foram fundadas por Jesus. Foram fundadas pelos homens. Como que a gente sabe disso? Por causa que nós temos que ver esses sucessores, por isso que eu estou contando isso aí. Então, os sucessores que chegam até o Papa, onde que chega do Papa, chega até os apóstolos. Dentro dessa sucessão, nós estamos enraizados lá nos apóstolos. Que nós possamos viver essa graça, rezemos sempre por essa verdade da fé, que nos conforta e nos dá um alicerce para que a gente possa caminhar seguro diante da palavra, diante da tradição e diante do magistério. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.